Grupo de Oração Cordeiro da Paz, evangelizando na rede. Boa noite, irmãos e irmãs. É uma alegria estar aqui hoje para partilhar a palavra com vocês. Eu creio que todos já me conhecem, mas se alguém ainda não sabe, meu nome é Maria Aparecida, sou casada há 29 anos, graças a Deus, tenho um casal de filhos, para a glória do Senhor. Hoje, o tema que nos move hoje é a nossa fé. A fé que precisamos pedir sempre a Deus. Quando a irmã dizia, pedir em nome de Jesus, precisamos a cada dia pedir que aumente a nossa fé. Todos que estamos aqui temos fé, porque senão não estaríamos, mas como fé é um dom de Deus, precisamos sempre pedir que aumente a nossa fé, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos ter a esperança, porque a fé e a esperança andam juntas. A fé, em Hebreus, diz assim, que a fé é o que não se vê, é acreditar naquilo que não se vê. Então é por isso que nós precisamos mesmo pedir sempre esta fé. E hoje nós vamos meditar a palavra, a primeira carta de São Pedro. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo de 1 a 9. É um dos últimos livros da Bíblia. Se vocês pegarem de Apocalipse e ir voltando, aí temos, depois de Apocalipse, antes de Apocalipse, em Judas, as cartas de São João, e aí já encontramos Pedro. Amém ou misericórdia? Capítulo 1, versículo de 1 a 9. A tradução que eu vou ler é uma tradução bem fácil. Vocês vão entender bem claramente. Então vamos iniciar a leitura. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo que vive fora de sua pátria verdadeira, o céu, e que está espalhado pelas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. De acordo com o plano de Deus Pai, vocês, cristãos, foram escolhidos para serem santificados pelo Espírito Santo, para seguirem a Jesus Cristo e para serem aspergidos por seu sangue salvador, que se multipliquem para vocês a graça e a paz. Louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, Deus Pai nos deu uma nova vida ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. E assim, nossa esperança, que já estava morta, sem confiança em mais ninguém, tornou-se viva. Por isso, agora, esperamos receber uma herança que não se desgasta,
não se estraga, não perde seu valor, e que está à nossa espera no céu. Tudo que pertence ao Pai passa para o Filho, e Deus nos considera seus filhos. Assim, toda alegria e toda felicidade que pertence a Deus passará a pertencer também a nós. O versículo 5: vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus, que os faz crer e os conduz à salvação, que já está preparada e que há de se manifestar a vocês no último instante. E quanto receberem no céu alegria e felicidade permanente, vocês ficarão muito alegres. É verdade que agora, por algum tempo, vocês serão atormentados por causa de diversas provações. Essas provações vão revelar como é sincera a fé que vocês têm, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado com fogo. Do mesmo modo, a fé que vocês têm, e que é mais valiosa do que o ouro, precisa ser provada. Desta maneira, quando Jesus Cristo aparecer, a fé que vocês possuem será louvada, glorificada e honrada. Vocês amam a Jesus, mesmo sem o terem visto. Vocês acreditam nele, ainda que não o vejam agora. E crendo em Jesus, vocês se sentem tomados de uma alegria tão maravilhosa que não dá para explicar. É que vocês estão certos de conseguir a salvação de suas almas, que é a meta da fé que vocês têm. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir essa palavra do Senhor? Antes de começarmos a refletir sobre esta passagem, vamos lembrar quem foi Pedro. Pedro, um grande apóstolo de Jesus, que foi chamado, era humilde pescador, mas ouviu a voz do Senhor que disse: segue-me, e ele o seguiu. E ao longo do tempo que ele esteve com Jesus, ele aprendeu muitas coisas, mas ele também teve suas falhas. Ele também negou Jesus depois que ele foi crucificado, que ele estava a caminho do Calvário. Pedro negou Jesus, mas ele se arrependeu. Aí está o mérito de Pedro. Ele se arrependeu do erro que cometeu. E a fé dele, como nós vemos na palavra do Senhor, é uma fé viva, que ao longo do tempo, ela foi aumentando, a ponto de Jesus dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele foi o primeiro Papa, que sofreu também muitas perseguições, mas não desistiu da caminhada. Ele sempre nos deu o exemplo desta fé viva, que deve crescer a cada dia. E quando ele escreveu 2 cartas, né? Então, nessa primeira carta, a primeira ele se apresenta, ele diz: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo que vive fora de sua pátria. Quem é esse povo hoje? Somos todos nós, que nós somos cidadãos do céu, né? Estamos aqui de passagem. Então, esta carta é para nós. É para que nós possamos refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa esperança, como estamos nos preparando para a vida eterna. Eleitos, somos eleitos. Ele diz: escreva esta carta ao povo que vive fora de sua pátria. De acordo com o plano de Deus, vocês foram escolhidos para serem santificados pelo Espírito Santo. Então, graças a Deus, fomos escolhidos, somos o povo escolhido para
para ser santificado pelo Espírito Santo. Os estrangeiros, a que eles se referem também, são os marginalizados, aqueles que acham que para eles não existe salvação. Mas se nós cremos, nós acreditamos que por mais problemas que tivermos, se nós ficarmos firmes na palavra do Senhor, nós alcançaremos a vitória, como nós cantamos hoje. Aquele que ora em Deus já alcançou a vitória. E depois, no versículo 3, ele diz: louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É também o que nós devemos fazer sempre, louvar o Senhor, por Ele ter nos mandado seu Filho para nos salvar. Então, todo dia nós devemos louvar o Senhor, em todos os momentos. Em sua grande misericórdia, Deus Pai nos deu uma nova vida ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Jesus morreu para nos salvar, para que nós tivéssemos essa esperança de alcançar a vida eterna. E assim nossa esperança, que já estava morta, sem confiança em mais ninguém, tornou-se viva. A nossa esperança, ela também deve ser renovada a cada dia. A cada dia nós estamos mais perto de encontrarmos Jesus face a face. Quando nós participamos da Santa Missa, essa passagem, nós falamos todas as vezes, né? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, nós devemos, na Santa Missa, prestar muita atenção em todas as palavras, porque através da palavra do Senhor, ela nos cura, ela nos liberta. Se nós falamos com o coração, nós temos essa certeza que Deus está ali presente, que Jesus, no sacrifício do altar, está conosco, e o Espírito Santo também. A Trindade Santa está conosco. E na passagem do João 20, 29, diz assim: felizes aqueles que creem sem ter visto. Então nós somos felizes porque nós cremos sem ter visto. E amar Jesus dá alegria. Todos nós que amamos Jesus precisamos ser alegres, porque nós temos que refletir Cristo em nós. Precisamos a cada dia pedir esta graça de ser Cristo para os nossos irmãos. Aqui também fala das provações. Todos nós temos provações. Como o ouro foi provado pelo fogo, nós também somos provados pelo fogo, para testar a nossa fé, para que nós possamos crescer nessa fé. Aqui no 7 diz assim: essas provações vão revelar como é sincera a fé que vocês têm, pois até o ouro que pode ser destruído é provado com fogo. Então, na conclusão, no versículo 9, está dizendo: é que vocês estão certos de conseguir a salvação de suas almas, que é a meta da fé que vocês têm. Então, qual é a nossa meta? Alcançar a salvação que vem de Deus, nosso Senhor. Que esta noite nós possamos refletir nesta verdade de Deus, que Deus tem para nós. Enquanto eu meditava nessa palavra, que primeiro a palavra vem a nós, para depois nós possamos proclamá-la. Então, eu li, e até recomendo para vocês lerem em casa,
essa primeira carta de São Pedro, ela é inteira, ela não é grande. E a segunda carta também, porque é uma alegria nós vermos que outros vieram antes de nós, preparando essa salvação, que hoje o que nós precisamos fazer é só seguir o que está escrito já, né? E naquela época existia o Antigo Testamento e eles já assim meditavam. Mas hoje para nós ainda é mais fácil, porque tem toda a vida de Jesus, tudo que ele ensinou, todo o exemplo, e tem também estas cartas, Paulo, Pedro, que escreve para nós. E os evangelhos também são fonte de renovação para nós. Nós precisamos sempre, todos os dias, meditar a palavra, nem que seja um versículo. O ideal é que nós façamos a leitura da liturgia, que se nós não vamos à missa todos os dias, mas a igreja coloca a liturgia para que toda a igreja, em qualquer lugar, qualquer país que você esteja, você está refletindo na mesma palavra. Por isso que ela é una, que em cada lugar que nós estamos, nós podemos refletir a mesma palavra que todos os irmãos estão refletindo. E que também, nesta noite, nós possamos pedir que aumente a nossa fé, que aumente a nossa esperança, que nós possamos, a cada dia, estar mais próximo dessa verdade. Através da Eucaristia, Jesus visita de várias formas. Pela Eucaristia, pela Palavra de Deus, pelos nossos irmãos também, pela nossa convivência fraterna. A cada dia nós precisamos também proclamar esta palavra, porque Pedro, ele teve medo. Antes de vir o Pentecostes, eles ficaram medrosos, os apóstolos ficaram medrosos. Todos nós conhecemos a passagem de Atos dos Apóstolos, né? Quando veio o Espírito Santo. E depois do Pentecostes, Pedro já não teve mais medo, ele saiu anunciando a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé então e pedir a Deus esta graça de aumentar a nossa fé.